Bom, e a produção de cogumelos vem ganhando espaço na região noroeste do estado. Em Maringá, um biólogo e um empresário resolveram apostar nesse tipo de cultivo que exige muita dedicação e cuidado. Eles não são plantas, não são animais, mas são um alimento com ótimo potencial produtivo. Os fungos, que já foram um mistério para a biologia, hoje são uma boa cultura para os micro e pequenos produtores. Há 12 anos, o Roberto começou a produzir cogumelos em um terreno do lado da casa dele. O biólogo, que já havia sido apicultor, decidiu investir nos fungos por incentivo de uma professora universitária. O negócio deu certo. Os clientes foram aumentando e daí não teve jeito. Ele e o sócio Jorge Moraes tiveram que locar um espaço maior. O trabalho é diário, todo dia, não tem fim de semana. É como se fosse granja de ovos, você tem que colher. Todo dia, cedo, à tarde, à noite. Se não é colheita, é outra atividade, porque afinal de contas tem que manter o ambiente propício para eles, o que não é traduzido muito pela região em que a gente está. Aqui é muito quente, então a gente precisa de uma temperatura, controlar a temperatura de 22 graus na sala de produção, controlar a umidade, tem que ser alta, troca de ar permanente. Então são cuidados permanentes que, se não fizer, a perda é certa. Para produzir os cogumelos de tipo shimeji, nada de terra, máquinas ou agrotóxicos. O que se vê são os blocos de compostagem. Dentro deles existe apenas palha e cascas de árvores, o alimento ideal para esse tipo de fungo. Dentro de cada bloco de compostagem como esse, são inseridos várias sementes do cogumelo. E para que haja o processo de incubação, esse bloco precisa ficar bem quentinho. Por cerca de 30 dias, eles são mantidos a temperatura de 28 graus Celsius. Mas para que haja o brotamento do cogumelo, é preciso que as condições mudem drasticamente. Por aqui, a temperatura não pode passar dos 20 graus Celsius e o ambiente precisa estar sempre úmido e com vento circulante. Caso contrário, ao invés de ficarem com essa aparência, os cogumelos ficam mais alongados e com chapéus muito pequenos. Esses blocos costumam pesar 12 quilos quando são colocados no ambiente refrigerado. Mas após um ciclo de 5 brotamentos de shimeji, em cerca de 70 dias, ele acaba pesando apenas 3 quilos. E daí, já é hora de ser substituído. Uma sala dessa que está com 2.600 quilos seria até no máximo 500 quilos de cogumelo fresco. E esses 500 quilos devem render bastante. Depois de colhidos limpos, os shimejis são separados em pequenas porções de 200 gramas a serem vendidos por R$ 8,00 cada na Feira do Produtor em Maringá, no noroeste do Paraná. O Paraná, por acaso, é um dos principais estados fungicultores do país. Por aqui, a maior parte dos produtores estão na região de Curitiba e Ponta Grossa. Outro estado que se destaca na cultura é o de São Paulo. Mesmo assim, a produção nacional é considerada baixa. Segundo a Associação Nacional de Produtores de Cogumelos, produzimos pouco mais de 12 mil toneladas de cogumelos frescos no ano. Para entender como esses números podem melhorar, vamos a uma comparação rápida. Nessa balança estão cerca de 2 quilos de fungos frescos. Esse é o consumo per capita anual de um país como a França. Já para chegarmos ao consumo brasileiro, é preciso tirar alguns cogumelos. Vamos um pouco mais rápido. E pronto! O brasileiro come só pouco mais de 180 gramas em 12 meses. E olha que sobram motivos para incluir esses carinhas aqui no prato. Os cogumelos são muito ricos em proteína e extremamente pobres em gorduras. Então eles são, desse ponto de vista, eles são muito interessantes, já que nós temos uma necessidade proteica bastante grande. Não que substitui carne, são proteínas diferentes. A proteína dos fungos é extremamente mais fácil de ser digerida, enquanto que a carne é uma digestão lenta, custosa, pesada, e o aproveitamento da digestão do cogumelo é muito maior.
Para melhorar, os cogumelos ainda possuem uma substância que reforça o sistema imunológico. Não bastasse tudo isso, ele é muito simples de ser preparado. O básico para qualquer cogumelo fresco é, de preferência, sem lavar, porque a parte de baixo dele tem aquelas lamelas, aquelas sanfoninhas, elas retêm muita água e ocasionam do cogumelo ficar encharcado. Encharcado ele perde sabor e perde odor. Então limpar se preciso for, lavar melhor não por esse motivo. No caso do shimeji, o cogumelo se apresenta em buquês. O que se faz é separar um cogumelo do outro com a mão, como se estivesse despetalando uma flor. Separa um cogumelo do outro e refoga na manteiga por 3 a 4 minutos no máximo. No final, uma pitada de shoyu ou de sal. Isso é o básico para qualquer um deles. Razões mais do que suficientes para distorcer o nariz ao olhar para essas belezinhas e dar uma chance ao paladar. É uma questão cultural, é hábito. Uma vez provou, consome, passa a ser um consumidor, normalmente passa a ser um consumidor assíduo.